antes da tradicional abertura, de cumprimentar a todos, desejando um bom dia, registrar o quórum, é que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas está sendo seguido pelo Tribunal de Justiça na migração para o Amazonprev. Esta semana, o presidente esteve segunda-feira, aliás, domingo, segunda, terça, tudo em solenidades. Ora na Assembleia, ora na Câmara, ora no Poder Judiciário. E não pôde reunir com os seus diretores, mas quase todos estão aqui, com quem amanhã, sexta-feira, estarei percorrendo todo o tribunal, dizendo da nossa determinação em, graças a Deus, ao desonerar a folha, começar a discussão para o novo quadro do tribunal. Isso implica, claro, nas análises de leis em que os servidores reivindicam de database ou incorporá-las e já representando, mas creio eu que aritmeticamente alguma coisa em torno de 20% a 25% no vencimento. Claro que o tribunal é tranquilo quanto a isso, mesmo numa descendente arrecadação, o Estado arrecadou em janeiro de 2004 720 milhões de CMS e ontem saiu a arrecadação 680, ou seja, praticamente 5% a menos. Isso refletirá no nosso duodécimo. Mas quando eu recebi uma presidência do doutor Érico, eu recebi ela com caixa, que se mantém e até um pouquinho maior. Que, corrigindo a moeda, vamos admitir o mesmo, e conseguimos, graças a Deus, as despesas grandes de exercícios anteriores todas serem pagas. Isso me dá uma tranquilidade de pedir para vocês um voto de confiança, que aguardem, né, maio chegar, que ocorrerá a nossa migração, provavelmente em maio ou antes, para que em junho a gente tenha assim, uma esperança de caminhar para uma aposentadoria com vencimento que incentive, né, você a se aposentar e não a permanecer para poder manter o seu poder aquisitivo. Dito isto, e muito a ti, Pedro Augusto, a ti, Lúcio, e a todos os chefes presentes, que transmitam para que reinam paz. Que hoje, no elevador, eu fui surpreendido, uma senhora de idade, ela acho que ela não sabe nem que eu sou presidente. Ela disse, ainda mais essa de ir para a Amazonprev. Eu sou um comunicador, né? Eu disse, minha senhora, a senhora ouviu o galo cantar onde? A senhora sabe que a senhora vai ter um aumento? Então, sexta-feira, eu percorri o tribunal, já há algum tempo não faço, de ponta a ponta, conversando com os servidores, como fiz no início. Registro a presença do eminente prefeito do Iranduba, doutor Raimundo Nonato Lopes, hoje advogado militante, na nossa sessão. Também agora, e já abrindo oficialmente, registrando o quórum legal, composto pelo eminente conselheiro decano Júlio Cabral, o eminente conselheiro Raimundo Miquiles, doutor conselheiro Érico Desterro, eminente conselheira Yara Lins, ilustre conselheiro convocado Mário Filho, e o retorno da inspeção do Iranduba, do auditor Mário Filho. Mirtio Levi, é uma honra te cumprimentar, fazendo a todos. E Vossa Excelência, que mais uma vez, e pela segunda este mês, nos honra com a sua presença, eminente procurador-geral, doutor Evanildo Santana Bragança. Agora, registro a ausência do conselheiro Júlio Pinheiro, em férias, e Mário Filho o substitui nesta convocação. O conselheiro Ari está acamado, pediu que eu manifestasse isso ao plenário, estou fazendo. Bom dia a todos. Irei a eles, mas eu vou começar pela Assembleia. Louvando que o Parlamento já tenha nos enviado, doutor Érico, o quarto trimestre referente ao exercício de 2004, ou seja, mandou todos, através do ofício número 70 de 2015, e recebido aqui no dia 30/1 para conhecimento.
e ainda do Parlamento, mandando a composição da mesa, né, eleita para esta legislatura. Memorando circular da distribuição, do comunicado da nova distribuição do cronograma de inspeções relativos ao exercício de 2015, em face das retificações realizadas pela Secretaria do Controle Externo, pela SESEC, para conhecimento e posteriores propostas e observações dos senhores relatores. Vão recebê-las, irão analisá-las e depois homologarão ou modificarão. Interessante que escreve uma coisa, eu conversei com o doutor Pedro outra. O que me disse o doutor Pedro é que vossas reivindicações, eminente conselheiro substituto Alípio Reis Firmo Filho, já estão contempladas para a Procuradoria-Geral do Estado e para a Secretaria de Administração. Memorando 45 da DESEG, encaminhando relação das TAGs, termos de gestão, julgados na 20ª sessão ordinária da 2ª Câmara para fins de homologação. Aguardo manifestações. Não as tendo, homologo. Convite do TCE do Mato Grosso do Sul. Essa unidade já ocorreu, né? Está ocorrendo hoje. Só agora recebo, conselheiro decano, a posse de Valdir Neves Barbosa, presidente, Irã Coelho Neves, corregedor-geral, Osmar Domingo Jerônimo, Gerson Domingo, conselheiro, e José Aedo Camilo, procurador-geral, doutor Ivanildo, do Ministério Público de Contas. Está sendo realizada hoje, só recebi esta semana. Relatório anual das atividades do 4 da Assembleia, já falei. O ofício, eu quero aqui abrir um parêntese de agradecimento, de gratidão mesmo a Vossa Excelência, eminente conselheira Yara Lins dos Santos, pela carreta da mulher, que eu não sabia também era para os homens os exames, me disse o Geraldo, perdi a oportunidade. Dando os resultados do projeto de prevenção das doenças e ciência das mulheres através do cronograma Carreta da Mulher. Quero dar conhecimento e agradecer, e até, se Vossa Excelência quiser alguma manifestação, o faça. Porque eu vou agradecer à Prefeitura de Manaus, na pessoa do doutor Homero de Miranda Leão Neto, coordenador do programa, William Terra. Foi um sucesso, né, conselheiro? Senhor presidente, em nome dos funcionários, nós queremos agradecer a Vossa Excelência na sua presidência ter sido viável todos terem essa oportunidade de terem seus exames e, principalmente, da facilidade, não só dos funcionários ativos, mas como houve a presença maciça dos funcionários inativos. E só temos a agradecer a presidência de Vossa Excelência. Muito obrigado. Finalmente, uma negativa da presidência. A Uninorte pede ao auditório. O presidente decide, com base na resolução, obedecendo-a, e ela cobra que procure um auditório as suas despesas. Não é uma universidade pública. Concordo plenamente, presidente. Eu acho que todos, né? As excepcionalidades terão que ser feitas, mas a regra geral é negar, nesse caso. Eminente indicações e propostas. Eu vou dar uma outra boa notícia, indicação. Nesta reunião dos conselheiros agora, nós também teremos para exibir aos funcionários a fachada do prédio para compor com o modelo arquitetônico harmônico existente e as salas da Escola de Contas. Não pense que é uma obra cara, absolutamente, deverá girar em torno de menos de 10% da poupança que temos hoje, é a previsão para o edital. Distribuição por sorteio. Pois não, conselheira Yara, é uma honra. De parabenizá-lo pela eficiência e velocidade de como o senhor já providenciou a adequação do vencimento, do novo vencimento junto subsídio, de acordo com o Supremo Tribunal Federal.
afetivo tenha essa velocidade, né? Eu quero agradecer ao parlamento como um todo. Eu estive, inclusive, com o conselheiro Érico numa prévia sexta-feira, e o Elvis só pegou aqueles 12 que aparecem na foto. Os outros 12 da outra metade da mesa, a Assembleia estava com o quórum completo, faltou o deputado Sinésio apenas. E, graças a Deus, por unanimidade, o primeiro a ser aprovado. Julgamentos. Diga-me. Que o tribunal recebeu um elogio do deputado Serafim Corrêa, o proponente do convite, recebeu dizendo que o Tribunal de Contas tem as suas contas, além de totalmente disponibilizadas na internet, mas perfeitamente ajustadas, né? Citou lá os números, não zero de restos a pagar, superávit na execução orçamentária, e isso também foi citado por ele lá na reunião. Vossa Excelência, evidentemente, aqui não disse, mas eu faço questão de dizer que isto foi mencionado lá. Muito obrigado, conselheiro Érico. Muito obrigado. Aliás, Excelência, nesse aspecto, Vossa Excelência também está de parabéns, eu acho, como os outros, porque, nesse aspecto, o tribunal vem bem há um tempo, pelo menos desde que estou aqui dentro. Isso já vão 15 anos. Nunca teve... Pelo contrário, ajudamos outros poderes. Então, isso ninguém fala do nosso tribunal. Verdade. Eu procurei segui-lo. E me parece que os números assim demonstram, né? Há absurdos que nem eu acredito, né? Eu vou perguntar como foram treinados mais de 8.000 servidores, claro que uns fizeram 3, 4 cursos, né? Aqui, nos municípios e também no satélite. Distribuição por sorteio. Eminente decano, número 2. Júlio Cabral. Raimundo Miquiles, número 5. Júlio Pinheiro. Aliás, ontem já cumprimentei o Luiz, está trabalhando. Número 6. Luiz Filho, chefe de gabinete. Número 6. Érico Desterro. 3. É que ele vale o dobro. Ari Moutinho Júnior. Felipe. Número 7. Yara Lins dos Santos, número 8. Aí é mais do que o dobro. Eminente conselheiro convocado Mário Filho, Vossa Excelência, é o número 4. Alípio Filho, número 1. Iniciando a pauta dos adiados, temos o processo, doutor Érico, número 3958-2014, de vossa relatoria, com um destaque para o eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Pronuncie-se. É vista, não é? Já devolveu. Já houve a vista, está em julgamento. Senhor presidente, resumidamente, cuida-se de um procedimento levado a efeito pelo DICREA, ou pela DICREA, que é a diretoria que cuida das receitas, do exame das receitas públicas. E este procedimento foi feito no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda. Mas a DICREA tentou obter, junto à Secretaria de Fazenda, algumas informações, e parte dessas informações não foram fornecidas. Então, para resumir, o meu voto é no seguinte sentido.
discordando do Ministério Público, o voto é no sentido de que se aprove sem ressalvas o relatório técnico da DICREA. Item 2. Determine ao senhor secretário de Estado da Fazenda, no prazo de 30 dias, e a discordância do Ministério Público é aqui, porque o Ministério Público entendia que não se devia adotar essa medida. No prazo de 30 dias, que faça encaminhar a esta Corte detalhamento das ações tomadas em prol do recrudescimento da atividade econômica, sob pena de aplicação de multa na forma do artigo 308.1-A do Regimento Interno. E faça recomendações. Então, em resumo, o voto é no sentido de conceder prazo ao secretário de Fazenda para que ele encaminhe estas informações que não foram obtidas diretamente pela comissão e que deveriam ter sido fornecidas à comissão. Não é? O procurador, ao contrário, diz o seguinte: não vislumbro nenhuma ilegalidade e, tendo em vista a finalidade do presente relatório, isto é, acompanhar em tempo real a arrecadação de receita do Estado do Amazonas, entendo satisfatórias as justificativas apresentadas pelo responsável. Pelo exposto, opino, pelo apensamento deste feito às contas do governo do Estado, para fim de subsidiar a sua análise. E é neste ponto que eu divirjo, porque eu estou aqui no meu voto solicitando que o tribunal conceda prazo de 30 dias para que eles apresentem aquelas informações. Porque é um dever da Secretaria de Fazenda apresentar essas informações ao tribunal. E este é o meu voto. Me perdoe, conselheiro Érico. Vossa Excelência é o relator de 2014? E, além disto, sim, eu sou o relator de 2014. É só para botar... Exatamente. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência se dá por satisfeito? Disponibilizei meu voto vista no sistema. Eu entendo que, e transcrevo até no meu voto, a competência do governador, o artigo 54, que diz, é da competência privativa do governador do Estado. 2, exercer a direção superior da administração estadual com o auxílio dos secretários de Estado. E o prazo concedido, que o relator indica para conceder ao secretário da Fazenda, me parece que seria uma competência, todas aquelas medidas deveriam ser adotadas pelo governador. Ele é um auxiliar do governador. Então, me parece que impor multa ao secretário porque ele requisitou uma informação... Não há imputação de multa, há obrigação de prazo. E se não cumprir, que haverá multa. Mas ele atendeu naquilo que foi possível, né? E, pelo que eu verifiquei, há um acompanhamento da relatoria das contas do governador, os procedimentos, quando da análise das contas do governador, há uma comissão que faz esse trabalho durante o ano, o exercício. Então, me parece que, por isso que eu estou propondo, eu estou discordando do voto do relator e acompanhando o parecer ministerial pelo apensamento do feito às contas do governador do Estado, para fim de subsidiar a sua análise, considerando a inexistência de qualquer ilegalidade praticada pelo secretário de Estado da Fazenda. Esse é o meu voto vista. Continua em discussão. Colherei os votos. Eminente conselheiro decano Júlio Cabral. Eu estou com o voto vista, Excelência. Eminente conselheira Iara. Conselheiro Miquiles, de acordo com o voto vista. Conselheiro Mário Filho. Eu acompanho o relator. Resta-me o empate? Não, está por maioria. 3-2. 3-2, voto vista? Perfeito. Então, Vossa Excelência passa a ser o redator do voto, conselheiro Miquiles. Agora, eu acho interessante, matéria já proclamada, Vossa Excelência, como relator das contas do governador, pode exigir
Excelência, Tranquilamente. eu quedo-me, ou eu me quedo a decisão do tribunal, mas lamento. O tribunal, assim, engessa a atividade do controle externo. Se o órgão que foi criado para acompanhar a arrecadação do Estado não tem condição de pedir aquilo que é necessário para a sua análise, é melhor que ele deixe de existir, que essa diretoria acabe. Né? Vossa Excelência sabe perfeitamente que, na qualidade de relator das contas, eu posso solicitar isso, mas não tem cabimento isto ser solicitado pelo relator se existe uma diretoria de controle externo que faça isso. E eu não vejo nenhuma razão para que o secretário de Estado da Fazenda não forneça essas informações, que, aliás, são públicas, que devia estar no portal de transparência do Tribunal da Secretaria de Fazenda, que qualquer cidadão, pela lei de acesso à informação, tem direito a conhecer. Infelizmente, o tribunal pensa de forma diferente por sua maioria. Lá nas contas do governador, evidentemente, eu vou fazer a solicitação que deve ser feita. Prosseguindo, ainda em julgamentos adiados, sai de pauta, por ausência, o 1678/2011, eminente substituto conselheiro, agora como conselheiro, o processo é vosso. 108/2013, revisão concedida em favor de Ana Augusta das Neves Falcão. Obrigado, Excelência. Felipe Filho. Obrigado. Meu bom dia a todos. Excelência, esse processo, para mim, está pacificado. Eu estou propondo a perda de objeto desse processo. Eu vou somente fazer um breve histórico. Esse processo foi motivado a partir da análise de incidente de inconstitucionalidade por ocasião da avaliação da revisão de pensão por morte da senhora Ana Augusta das Neves Falcão, que era vinculada à Secretaria de Finanças do município de Manaus. Então, nos vencimentos, como é de praxe até então, os servidores recebem reajustes automáticos através da unidade fiscal do município, que, por sua vez, é calculada através de índice de preço, vedada pela Constituição Federal. Ocorre que, recentemente, mais precisamente no dia 11/12/2014, a Prefeitura publicou no Diário Oficial dos Municípios a Lei 1955/2014, adotando outro critério de reajuste da produtividade dos servidores da SEMEF. Então, o critério agora, então, se desvincula da fórmula antiga, mediante concorrência do índice de preços, e saneia-se, então, o vício. Por conta disso, a minha proposta, Excelência, seria perda de objeto e arquivamento do incidente de constitucionalidade. São as minhas considerações. A perda de objeto, pacificado. Não, Excelência, eu tenho pedido de vista e fiz um destaque. Na realidade, eu pedi vista do processo porque eu não havia entendido. Há 3 propostas de voto no processo. Eu queria saber qual delas é que estava valendo. Não, o autor já disse que é a perda de objeto. O voto Sim, dele é esse. Excelência, mas até então eu não sabia. Sim. Eu pedi vista e havia, como eu estou lhe dizendo, 3 propostas de voto. E eu fui procurar entender a razão. E eu não tenho nada a opor à proposta última, apenas acrescentar que o processo deva retornar, aliás, os processos devam retornar à Câmara para o julgamento de mérito da revisão e da pensão, que ainda se encontram sem julgamento. Então, meu voto é pela perda de objeto da arguição e retorno dos autos à Câmara para o julgamento da legalidade da pensão e da sua revisão. É assim que eu voto. Vamos, então, à pauta. Júlio Cabral. Nenhuma observação em contrário.
aprovados apenas pedidos de vista do conselheiro Miquiles em 2 processos de 2014. Mas o meu pedido de vista é... É antigo? Não. O meu pedido de vista é em sessão. Perfeito. Então, vamos a eles, conselheiro Miquiles. O primeiro é o de número PED 12.377, ou seja, Exatamente. processo eletrônico. É só para um esclarecimento, porque o processo está autuado como de reconsideração. E o segundo saiu de pauta, o autor tirou de pauta. Não. Eu preciso da memória do processo do conselheiro Cabral, de número 12.377. Não, é porque o... Aliás, eu queria ouvir o relator primeiro. Não havia nenhum... Meu voto está lançado, Excelência. Sim. Você Sim. não quer argumentar ele? Então, Não, volta. quem pediu vista e agora em sessão é o conselheiro Miquiles. É só Eu estou para aguardando para um ouvir. esclarecimento, porque a autuação dele é como recurso de reconsideração e o voto de Vossa Excelência está tratando com um recurso de revisão. E eu Mas é só a nominação? É só... não sei se foi... É reconsideração. Ele foi... Está esclarecido. Posso proclamar? Pode. Pauta, conselheiro Cabral, exceto o retirado de pauta, que é o 4356, aprovados estão. Também de Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, nenhum destaque. Às vezes eu até, para tornar um sorriso, nenhum revide. Eminente conselheiro Érico, em vossa pauta inicia-se pelo 11.097, que é a prestação de contas de Rauciele Ferreira da Natividade, da Câmara Municipal de Codajás, 2013. O conselheiro Miquiles tem apenas uma observação de caráter preliminar. Neste voto, Vossa Excelência dá irregularidade e 4 multas. Senhor presidente, meu voto está lançado. É pela irregularidade das contas. Acompanhando o órgão técnico, parcialmente o Ministério Público, Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, em preliminar. Uma preliminar, porque eu não observei a notificação do interessado para recolher o valor do alcance que está sendo... que é objeto do relatório conclusivo da Comissão de Inspeção e também do parecer ministerial. Alcance no valor de R$ 11.803,76. Se ele recolher, teria as contas dele julgadas regulares, né? Então... O que pensa o relator? Senhor presidente, a prestação de contas entrou no tribunal no dia 24 de março de 2014. E a notificação, ao fim dos trabalhos da comissão, foi feita ao representante, ao presidente da Câmara. Isso foi feito às folhas 151, 157. Ele recebeu a notificação das mãos da comissão, tanto que apresentou defesa. Se quisesse recolher o débito, teria feito nessa ocasião. A defesa está às folhas 690 e 707. Não quis recolher o débito, preferiu contestar a comissão, que é um direito dele. E, portanto, eu não vejo nenhuma razão para que agora o Tribunal Pleno abra novo prazo para que ele recolha o valor que está agora sendo, ao fim de uma instrução longa, imputado a ele. Insisto no julgamento hoje pela irregularidade das contas. Pois não, conselheiro Miquiles. Eu entendo que a notificação feita pela comissão de inspeção, naquela ocasião,
não havia uma determinação ainda do alcance. Foi para apresentar justificativa, que foi analisado pela comissão e pelo Ministério Público, chegaram à conclusão de que aquele valor deveria ser considerado, a despesa deveria ser glosada e considerada considerado responsável em alcance. Então, nessa ocasião, que deve ser dado cumprimento ao artigo 20 da lei 24.23/96, porque naquela altura ainda não estava definido se a despesa seria irregular ou não, seria glosada ou não. A comissão é que está sugerindo e, posteriormente, o Ministério Público concordou com a comissão. Então, nessa ocasião, data vênia, eu entendo que o gestor tem que ser notificado, que anteriormente o termo era intimado a recolher o valor ou apresentar justificativa para aquele fato que a comissão entendeu como irregular. Essa a minha avaliação em termos de lei orgânica, que foi alterada em 2013. Eu confesso que me socorro ao plenário. Há uma preliminar suscitada pelo conselheiro Miquiles. Creio eu que devo observá-la primeiro. Em discussão a preliminar. Ministério Público. Em sessão vista, o eminente conselheiro Evanildo Bragança. Excelência, eu Pois. peço vista para a próxima sessão. Esse processo sai de pauta em vista ao procurador-geral para trazer na próxima sessão. Senhor presidente, antes, porém, Se o conselheiro Hélio puder me ajudar, eu estava procurando na notificação, a notificação da Comissão de Inspeção da DICAME. sim, Tem vários valores, mas no relatório conclusivo da DICAME não tem glosa. Será esse é glosa da DICOP? é. Então é bom. É difícil achar o relatório conclusivo da DICOP. Senhor presidente, a nova redação da nossa lei orgânica diz o seguinte no seu parágrafo 2º: sempre que possível, a notificação inicial definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado, facultando-se aos responsáveis a possibilidade de, no prazo para apresentação da defesa, já aconteceu, recolher as quantias devidas e, através dessa providência, pleitear a regularização das contas. O momento era aquele, não é agora. Ponderava aqui a látere, a conselheira Yara, que, sim, mas o relator não pode ele conceder esse prazo. Eu disse a ela, pode, não há problema nenhum, só que eu, relator deste processo, entendo que a notificação está perfeita e não vou fazer a nova notificação. Entendi que não devia fazer. Cada relator, ao instruir o seu processo, age do jeito que entender. Há relatores, por exemplo, que dão intermináveis prazos de defesa. O sujeito passa 2 anos se defendendo. E cada um responde por isso. E eu entendo de forma diferente. Se já houve uma notificação inicial, se o nosso objetivo aqui, senhor presidente, dito e alardeado, todas as sessões, fazer julgamentos os mais rápidos possíveis, esse comportamento de ficar repetindo notificações, concedendo prazos ilimitados de defesa, esse comportamento é incompatível com esse desiderato geral e proclamado por todos. Da minha parte, eu insisto, o processo está regular, o Ministério Público atuou no processo e não impugnou esse eventual defeito do contraditório da ampla defesa, e a mim parece que nós temos condição de julgar. Agora, há um pedido de vista do procurador. Paciência. Achei. Não, a notificação é da comissão da DICAME mesmo.
Vossa Excelência considera em alcance R$ 7.876 e mais R$ 3.927. Os R$ 7.886 foram contestados especificamente no item 12 da notificação como uma diferença entre as contas e o verificado em loco a respeito de recolhimentos na folha de pagamento. Agora, esses 3.000 e pouco, Outros. Né? esses outros 3.000 e pouco, eu não estou... Deve estar aqui em algum lugar. 14 mil. É uma diferença entre a receita e a despesa. O SPED não ajuda o cristão a ler o negócio. Não, Em razão de 3.900 é outro alcance. Exatamente. Multa em relação... Não, nós estamos discutindo os alcances. Não, mas está sendo considerado em R$ 3.927,16 em relação ao alcance deste valor, Pela diferença pagamento de multa em relação às contribuições previdenciárias. Assim, bom, agora que eu já consegui achar o que é, eu concordo com o conselheiro Érico. A mudança na lei permite que a comissão notifique direto e identifique precisamente os valores. Isso é uma discussão antiga no tribunal. Uma época, contra entendimento do Ministério Público e contra o voto do conselheiro Érico, o tribunal fixou entendimento que era preciso notificar de novo para, não notificar, intimar das multas. Se eu não me engano, foi no recurso 335/2012, julgado em setembro de 2013. O voto visto era do auditor Alípio. E o entendimento do Ministério Público meu, na época, não foi seguido e o tribunal entendeu que era preciso fazer uma intimação nova. A mudança na lei e as notificações feitas a partir, se eu não me engano, de fevereiro ou março de 2014, quando a lei complementar 113, não é isso? Já de 2013. 2013, então é 114, 2013. Ela diz que a comissão, identificando claramente, e esse era o entendimento do Ministério Público, claramente as parcelas que são contestadas, que permitam um exercício pleno da defesa acerca da contestação daquele valor, que, a partir de então, o agente responsável ele tem direito ou a recolher esse valor ou a contestá-lo, se entender que não deve. Na notificação constante dos autos, esses valores foram precisamente identificados. Então, se o relator considera que esses valores não têm sentido, se esses valores não foram adequadamente comprovados, há uma diferença a menor nas contas, as contas não fecham porque faltam 7.876, mais 3.000 e poucos reais, o alcance é devido. A condenação em alcance é devido porque os valores foram precisamente identificados. A glosa é isso. A glosa é separar um valor do montante e identificá-lo claramente para efeito de responsabilização. O alcance significa o quê? Que a decisão do tribunal chega, alcança o responsável e faz com que ele seja condenado a devolver. Bom, os valores foram identificados, a notificação foi feita, era possível uma defesa plena a respeito desses aspectos, portanto, me parece que a notificação foi válida e suficiente para efeito do que dispõe a nova redação, se não me engano, parágrafo 2º e 3º do artigo 20 da Lei 24/23, com as modificações introduzidas pela Lei Complementar de 2013. Então, o voto do relator parece ser mais consentâneo com a realidade do processo e com o determinado na lei orgânica do tribunal. Conclusão. Vossa Excelência retira o pedido de vista, continua em discussão, colherei os votos. O decano, como procede? Nesse aspecto, eu sempre concordei com o doutor Érico, Excelência. Sempre votei com o doutor Érico. No caso, com o relator. Com o relator. Eminente conselheira Yara Lins dos Santos. Nesse caso específico, uma vez detectado a infração e dado o direito de defesa ao prestador de conta, nesse caso específico, eu concordo com o conselheiro Érico. Conselheiro Mário Filho, convocado. Também acompanho o relator. Por maioria, prevalece o voto do conselheiro Érico, relator do processo. O consecutivo ainda de vossa relatoria, conselheiro Érico. Preliminar. Eu subentendo, mas vou repetir. Cai a preliminar, prevalece o voto do relator. Alguém mais fora o conselheiro que discorda da proclamação do voto? Reproclamo.
por maioria, com a dissidência. Sim, veja bem, Raimundo agora Miquiles. no mérito, se não, aí a preliminar de não conceder prazo ao gestor, aí eu acompanho o relator. Então, é por unanimidade. Por unanimidade. Me retifico, Vossa Excelência tem razão. Quedo-me de Vossa Excelência, assim como o poeta ante os Alpes, ou os Andes. No processo seguinte, onde há um destaque da conselheira Yara, eu acompanho, eu acolho o destaque dela. Harmonizado também. Pelo menos entre nós, sim. Se houver outro. É a prestação de contas que tinha uma pequena multa na prestação de contas do secretário de Educação no valor de 3.500 retirado. 1583/2014, aprovado. Demais processos de vossa pauta, conselheiro Érico, que até agradeço pelo número de processos, foram 6, aprovados estão. Obrigado. Do conselheiro Ari, por razões já citadas. Conselheiro Yara, Vossa Excelência, nenhuma observação em contrário, aprovados estão todos os processos. Eminente conselheiro Mário, Vossa Excelência, que atua como proposta de voto. Trata-se da prestação do Iranduba de 2012, em que o voto de Vossa Excelência é regular, com ressalva sem multas. E apenas uma observação de caráter técnico do conselheiro Miquiles, para que aparte-se os convênios da Ordem Federal. É isso, conselheiro Miquiles? Estaduais e federais, porque essas prestações de contas serão julgadas no âmbito do TCU, os recursos federais, no âmbito do TCE, os recursos estaduais. Então, nós estaríamos fazendo 2 julgamentos, um por ocasião das contas. Que é o caso agora, no momento. Caso agora, e depois, por ocasião do julgamento dos aprovado as contas de 2012 e apartado os convênios. Não, Excelência, não é assim, não. Não tem destaque. Tem o destaque dele e eu me coloco integralmente de acordo com o voto do relator. O conselheiro Miquiles tem esta posição e, pelo menos, eu continuo com a minha, no sentido de que esta ressalva não tem o menor cabimento. Eu fico com o destaque, eu fico com o voto na íntegra. Aliás, a proposta de voto do auditor Mário. Eu queria fazer uma ressalva ao conselheiro Miquiles. Conselheiro, nós não estamos contra a Vossa Excelência. É porque isso está implícito que não pode julgar o Tribunal de Contas do Estado convênio da Ordem Federal. Apenas por essa razão. Aí nós aprovamos as contas gerais do gestor e o TCU coloca o gestor, como nós temos visto aí. Sim, na área de convênio, na área de convênio. Mas a prestação de contas não engloba somente recursos todos próprios. Nós sabemos que o quadribudo recursos não próprios são competências distintas também. São competências Mas, olha, distintas. isso daí desculpa a ausência do decano. Já foi inúmeras vezes essa matéria tratada e retratada, e a presidência, por celeridade, seguirá a jurisprudência geral da Corte. Sim, mas todas as vezes. Presidente, a matéria já discutida. É que Vossa Excelência tem mais paciência do que o vós. Proclamado o resultado. Por maioria. Aprovado as contras. Não, por maioria não teve discordância. Foi por unanimidade mesmo. Alípio Reis Firmo Filho. Relator como proposta de voto e há pedido de vista, o conselheiro Miquiles devolve ou é agora? Não, pedindo vista para o gabinete. Nos processos vossos, doutor Alípio, 4621 de 2014 e 3314 do mesmo ano. Então, só lhe resta um processo. Só lhe resta um processo. O de número 10.936, que é um SPED, de 2014, que é a prestação do senhor Juvenil dos Santos, da Câmara Municipal do longínquo e paupérrimo Pauini. Neste processo, tem destaque Raimundo Miquiles, e me parece que uma observação de Érico Desterro, conselheiro dessa corte, em destaque, ou não? Raimundo Miquiles.
E a observação dele, do conselheiro Miquiles é só aritmética. É que nenhum atraso completou um mês. Pelo contrário, um é de 7 dias e o outro é de 11. Os dois juntos dão uma quinzena e meia. Com as vênias de estilo, excelência, eu não acolho a propositura. Não acolhe? Não acolho, porque, na verdade, cada gestor tem 60 dias, ou tinha 60 dias para encaminhar ao tribunal, após encerrado a competência, o mês de exercício. E 60 dias, no meu entendimento, é um período considerável, razoável. Quantos dias? 60 dias. Não, mas aqui ele só botou o atraso de 7 dias e 11. Perfeito, mas o prazo para ele enviar, 60 dias. Eu vou discordar de você, que você não conhece o Pauini. Tá bom, você pode. Não, só porque o senhor não conhece o Pauini. No mérito, a regularidade. Apenas crava-se a multa por esses atrasos de 11 dias e de 7 dias no ACP, que passará a ser contas, por observação lúcida do eminente conselheiro Miquiles. Em votação. Eu estou esperando o conselheiro Miquiles. Eu elogio tanto ele, não diz nada. Quando eu faço um reparo, ele... Obrigado. Muito obrigado. Eu pensei que o Vossa Excelência já estava... Então, colherei os votos. No mérito, unânime regularidade. A proposta de voto indica uma multa de R$ 1.096,03. A cada gestor. A cada gestor? Aqui é o presidente da Câmara. Não, são 2 gestores. É porque Veja bem, se revezaram aí no período. O Antônio Barreiro Venâncio foi ordenador de despesas no período de 1º de janeiro a 9 de outubro. Perfeito. E o Juvenil no restante do ano. Dos Santos, de outubro a dezembro. De 10 de outubro a dezembro. E o Juvenil vai pagar pelo titular, tudo bem. O Juvenil vai pagar porque não é o nome dele. O ACP do mês de setembro. Não, excelência. Só queria um registro. Então, vamos então. No mérito, todos pela regularidade. Proposta do auditor, crava a multa. O pleno, e mantém. Para os dois, é individual. Eu só queria esclarecer que eu estou aplicando a multa para o segundo gestor, referente à competência do primeiro, porque, na verdade, o prazo para entrega do ACP, referente à competência do primeiro, encerrou-se em 29/11/2013. Certo. E já dentro da nova gestão. Então, por conta disso, o gestor tem responsabilidade, ou tinha responsabilidade de fazê-lo. Só um, que é o período dele. O atraso que me consta aqui é maio e novembro. Porque o prazo é maio e setembro. Quer dizer que ele tem o Juvenil não havia entrado em campo. Mas o Juvenil tem maio. E o outro tem setembro. Tá bom. No mérito, unânime. Na multa, votos. Presidente, pois eu gostaria não só de multar, mas que multasse por mês. A multa por mês de atraso. Mas só são 2 meses de atraso. Então, 2 meses para cada um. Um minutinho. Aqui tem. Janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Eu só tenho maio e setembro. Outubro. E os outros já atrasou um dia. Vamos deixar isso para lá. Não, os meses que tem atraso são os meses de maio e setembro somente. E atraso de 7 e por mês de maio atraso, e 11 de setembro. por mês de atraso é 1.000 e... Aqui há uma tabela, então pode ser que eu esteja errado, mas me desculpe. Há uma tabela no voto, na proposta. Janeiro, menos 63 dias. Fevereiro, menos 63. Março, menos 32. Não é porque o conselheiro Alípio, inteligentemente, agravou o atraso, porque o concedido é 60. O atraso foi 7, ele deu 67. Foi entregue no dia 29 de abril. Senhor presidente. Perfeito. Eu vou acolher a propositura da conselheira Yara, senhor presidente. Que agrava ainda mais. Mais o Pauini. Tá bom. Agora que eu entendi, excelência, agora que eu entendi. O voto foi reformado com agravo maior, proposto pela conselheira Yara, que seja o valor por mês de atraso a cada um. Ou seja, o que era 2 virou 8. Não, excelência, é que eu agora entendo eu assim. Entendi.
Só há 2 meses atrasados mesmo. É o 7 é o mês de maio e o mês de setembro. E como é que, então, o segundo gestor vai pegar uma multa se ele só entrou na Câmara no final do ano? É porque o segundo gestor, o atraso do mês de competência do primeiro, ocorreu 29/11, que já estava dentro da outra gestão. Então, quando o segundo gestor entrou em Por que outubro, Vossa Excelência nomeia como Salomão? Entre um número e outro, fique com a metade. Excelência, Quanto ao mérito é aprovado, bote em votação. é o que eu vou... Unânime quanto ao mérito. Me parece que há uma preliminar também da doutora Yara, é isso? Há o voto do conselheiro, a Vossa Excelência acatou o voto da presidente, da doutora Yara. Pronto. Excelência, o meu voto é pela aplicação de multa ao primeiro gestor 2 vezes esse valor, pelos 2 meses que ele atrasou. Perfeito. Só ao primeiro, ao segundo não. Agora mais um voto. Sim, Excelência, eu posso Pronto. votar? O meu é diferente também, Excelência, vai ficar legal. Pronto. Sim, e o seu? Olha, Excelência, eu sou meio chato com a CP. Agora, nesse caso aqui especificamente, é tão insignificante, poucos dias. Eu, pela primeira vez, eu vou votar sem a multa, Excelência. Vossa Excelência é um Só para decano. contrariar. Contas regulares. É tão insignificante, doutor Conselheiro Érico. Mário Filho. Olha aí de onde é. Acompanho o entendimento dos conselheiros Miquides e Júlio Cabral. E desta vez eu vou me quedar a esse argumento do conselheiro Júlio Cabral. Vossa Estou vendo Excelência aqui que me realmente... impede o Minerva no mesmo sentido. eu estou... Por isso que é bom discutir, conselheiro, e por isso que estou aqui é um colegiado. Aprovado por maioria. Posso concluir, senhor presidente? Pode, eu já estou proclamando o vosso voto. Para justificar a minha, porque, como disse o conselheiro Júlio Cabral, eu tenho votado sempre com multas pelo atraso. Mas neste momento, eu também. Eu percebi, primeiro é uma Câmara, lá de Pauini, que Vossa Excelência diz que é a antevisão É o do município inferno, mais pobre do estado. não é? Pouco atraso. Aqui há gestores na capital que atrasam muito mais que isto. E aqui já se relevaram estes atrasos. Então, eu vou agora, até agradecendo ao conselheiro Júlio por ter me chamado a atenção para esse fato, combinado com Vossa Excelência, eu voto desta vez sem multa. E agora eu proclamo o resultado, aprovado por unanimidade quanto ao mérito da regularidade e por maioria quanto a sem multa, com a divergência do proponente do voto e da conselheira Yara. As contas eram com ressalvas. Veja bem. Não é? Então, não pode ser por unanimidade, porque eu voto sem a multa e as contas regulares, na minha opinião. Eu fico regulares com ressalvas, sem a multa. Perfeito. Acrescente-se ao... Corrija-me. Regular com ressalvas. Só para dizer que nós não estamos mais preocupados com o horário, eu acho, doutor Érico, que o senhor ganhou a aposta. O prefeito ainda está em reunião e está prestes ao avião dele sair para Brasília sobre o problema de Olimpíadas em Manaus. Se vier, não virá no horário marcado, então eu vou desobrigá-los. Né? Mas eu ficarei de plantão, por todas as razões. Pauta. Há uma minuta, e é uma praxe do tribunal, a sua adesão em pagamento de cota. Conselheiro Miquiles já presidente, conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Érico, ao Instituto Rui Barbosa, que é a inteligência dos tribunais de contas. Me parece que é um valor insignificante. Veja aí o numeral, por favor. Cadê a nossa pauta? Ano. Vamos arredondar para R$4.000 mês. R$50.000 ano. Eu acho... Quer pedir vista, você me quis? Doutor Érico, está exagerado? Não, isso foi... Está no padrão do ano passado? Está no padrão. Esse é o Rui Barbosa, ele é a central de inteligência dos tribunais de contas.
Não é dos conselheiros, é dos tribunais. E tem desenvolvido diversos trabalhos e ferramentas de grande utilidade para os tribunais de contas. Então, nós devemos nos manter afiliados a eles, né, por todas essas razões. Também seria interessante que orientasse o controle externo que, quando de inspeção em câmaras municipais, não questionassem a contribuição de câmaras municipais para a associação das câmaras municipais. Eu acho coerente a sua lembrança, mas esse nosso voto, conselheiro Miquiles, veio de acordo com a Consultec e com o DIOF, que eu creio que o Vossa Excelência tem razão, deve usar a mesma cartilha para todos. Existe uma consulta, eu acho que de uns 10 anos atrás, em que o parecer, na época do Procurador-Geral, hoje o conselheiro Érico, em que o tribunal decidiu que era sim lícito esse tipo de contribuição num caso do Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal de Justiça consultou o tribunal se ele podia contribuir para uma entidade associativa dos tribunais, não de desembargadores ou de juízes, e o Tribunal de Contas entendeu que era sim possível, era institucional. Posso tem que fazer essa distinção. O que o tribunal não pode, nem câmaras, não sei se é o caso, é fazer contribuições para a associação de vereadores. Mas a associação de câmaras, sim. Acho que é razoável a ponderação do conselheiro Miquiles. De instituição para instituição. Exatamente. Institucional, sim. Há uma prorrogação de disposição. Sempre o conselheiro Cabral me pergunta com ônus para quem? Excelente. Para exercer um cargo de confiança, diretor de recursos humanos da Assembleia Legislativa. Informe logo os três. Só para a origem, né? Mas deixa eu só... Eu só vou fazer um registro. Nós somos um órgão técnico da Assembleia. A sessão é para a Assembleia Legislativa do Estado. Esses funcionários já estão. O que está havendo é uma prorrogação. O conselheiro Cabral, já nos votos inicial, já era contra qualquer ônus para o tribunal. Mas em se tratando do órgão de origem da Assembleia, e que nos cedeu o percentual de pessoal. Ter muito carinho e admiração pela direção da Assembleia. No caso específico, agora. E interessante, é porque, inclusive, a Assembleia nos cedeu de 1,30 para 1,43, não em recursos, mas no orçamento. Excelência, mas se o meu voto for atrapalhar isso, eu volto. Não, Excelência, não, eu sei que Vossa Excelência tem que pensar, eu apenas relembrei-o. Mas vou revisar, conversei com meu amigo Miquiles e ele me convenceu. O dinheiro é o mesmo. Aliás, quando o deputado Luiz Castro falou, o tribunal não é um poder, eu disse inclusive legislativo. É um apenso. Caminhamos juntos, né? Agora eu repeti para o doutor Érico essa frase, que eu tinha dito para o meu primo Iperium Peixoto, quando presidente e eu da Assembleia, que nós tínhamos que caminhar juntos sem estar combatendo um ao outro. Exposição de motivos, peço atenção do tribunal, deve ter sido distribuído cópia para autorização da realização do concurso público de auditor substituto de conselheiro no âmbito desta Corte, que, de acordo com a Consultec e a Comissão de Concurso, quero submeter a Vossas Excelências matéria sugerindo a aprovação da contratação da Fundação Carlos Chagas, que todos os últimos concursos do tribunal, sem nenhum questionamento sobre hipótese alguma, foram realizados. Então, a Fundação Carlos Chagas traz esse cadastro de eficiência. E quero ouvir a Corte. Quem quiser se manifestar, estou aqui para acolher democraticamente as sugestões ou até reexaminar. Isso. Não, é que, inclusive, quando da realização do concurso da Secretaria da Suzan, sim, eu sugeri que a Secretaria, os assessores lá buscassem orientação no Tribunal de Contas, porque nós já tínhamos realizado concurso com essa instituição. Então, e ao que me parece, lamentavelmente, não é só eu estou fazendo agora um concurso, me parece que os conselheiros, todos os presidentes, 3 últimos me antecederam, o fizeram,
tanto Júlio Pinheiro, como Raimundo Miquiles, como Vossa Excelência, conselheiro Érico. Eu também fiz isso. Não. Então, eu só quero dizer que eu não tenho memória, porque eu não estava aqui. Não, só Mas pra- eu quero me emendar e me retificar e me corrigir. Logicamente que toda vez na minha, orientada pelo conselheiro Érico, mas desde a minha presidência. Então, o que eu queria dizer a respeito disso é que eu concordo, e até hoje, que me consta do conselheiro Érico, nunca houve problema nenhum em relação à Fundação Carlos Chagas nos nossos processos. Então, nada a opor da minha parte, excelência. Pelo contrário. O outro é um pedido de férias da conselheira Iara, que dou Sim, por mas- aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado? Todo mundo elogiou. Pronto. Eu entendo que as flores não são espinhos, Certo. até pelo perfume que fica no ar. Não teremos sessão no dia 18, face ao Carnaval, por uma série de razões de instrução, publicação, alimentação da informática. Nova sessão na próxima quarta-feira, no horário do regimento, e comunico a Vossa Excelência que, por favor, permaneçam, senhores conselheiros, senhor conselheiro convocado, porque o prefeito de Manaus está chegando já ao tribunal. Hoje Então, é dia recebi 25, né, presidente? Senhor às 10 presidente, horas da manhã, se Deus quiser. Presidente, Pois não, conselheira. eu gostaria de fazer um apelo, principalmente ao controle externo, Pois não. para que soltasse, liberasse os processos antigos, que ainda restam poucos, mas ainda restam, e não só os gabinetes, mas não só o controle externo, mas todos os gabinetes, procuradoria, etc. Hoje, por exemplo, na pauta, nós vimos, na maioria, com exceção de um processo, 2008, os outros todos 2013 e 2014. Perfeito. Então, gostaria que, nessa presidência, nós fechássemos com esse gol e que não houvesse mais processos antes de 2013 no tribunal. O conselheiro Érico vem perseguindo essa meta de nós votarmos pelo menos em 18 meses todos os processos do tribunal. O ideal era votar logo no ano consecutivo. O doutor Pedro, em quem confio como um setor muito difícil da Corte com o controle externo, eu já pedi assim que ele coloque os velhos na frente dos novos, que ele não siga o Estatuto do Idoso, siga o Estatuto do Idoso, dê primazia, privilégio a esse processo. Agora, me parece, e eu não quero ser descortês, que 2 ou 3 processos antigos não está no âmbito do controle externo. Entendeu? Então, eu numa reunião com Vossa Excelência, e quando o conselheiro estiver presente, eu abordarei com todos isso. A preocupação da senhora é válida, é um incentivo. O controle externo sente bem ser provocado a continuar mostrando sua eficiência. Conta com meu absoluto apoio à proposta da conselheira. Eu acho que de todos, né? De todos, Moral, desde sim. que Eu desde também. que o processo venha devidamente instruído, né? Lógico. Porque, lamentavelmente, a gente tem que reconhecer, eu prefiro demorar com o processo de uma prestação de conta que ter que julgar depois o recurso de reconsideração, etc, outros recursos, porque houve falha na instrução. Muito obrigado, muito bom dia a todos.